alguma coisa para que ela possa ter essa promoção de saúde por iniciativa, né, de programas de extensão dentro da universidade. Nós temos 2 cursos, né, de saúde dentro da universidade, a educação física e a enfermagem. Tá feito. Agora a Carol tem quem quiser ter a chance da resposta. Se existe alguma política Se vocês estão pensando em alguma política, alguma implementação de algum programa da universidade, por parceria com os outros cursos. Boa noite mais uma vez, né? Chegou outras pessoas. É muito importante a gente falar sobre saúde dentro da universidade, né? Principalmente quando a gente tem aqui, na maioria, estudantes que são filhos da classe trabalhadora, né? E eu gosto sempre de tocar um assunto muito importante quando a gente fala de saúde dentro da universidade, é questão de atendimento psicológico. A gente sabe o quanto que é importante todo aluno, todo estudante ter acesso a esse tipo de atendimento, e a gente sabe o quanto que esse tipo de atendimento ele é caro, né? Então, nós não colocamos no panfleto, mas nas discussões e nos diálogos que a gente andou fazendo com todos os estudantes, a gente sempre coloca essa questão de estabelecer relações, de estabelecer parcerias com entidades que possam estar oferecendo esse tipo de atendimento, né? A gente tem um contato muito bom e uma relação muito boa com o CAPSI. Para quem não conhece, né, o CAPSI aqui é o Centro de Atendimento Psicológico daqui de Sobral. Então, a gente já andou conversando, já começou a ter algum tipo de diálogo, e onde eles possam se estar ajudando, trazendo alguns momentos de vivências, né, porque são importantes. Aqui tem gente da enfermagem, sabe o quanto que essas vivências elas são extremamente fundamentais e importantes para a gente estar fazendo essa manutenção da saúde. Então, assim, para além, né, também de discussões em relação ao câncer de mama, né, porque a gente sabe que é importante a gente ter esse conhecimento, e várias outras coisas que também são importantes a gente debater. Então, nós temos diálogos, sim, com instituições que tenham que conseguem fazer essa discussão, e o nosso intuito, a nossa proposta é justamente essa, né, fazer um pouco desse intercâmbio, né, de conhecimento e trazer essa galera para dentro da universidade, trazer esse tipo de conhecimento, assim como também até integrar a enfermagem, integrar a educação física nas nossas atividades. Inclusive, é uma proposta da Chapa 2 de ampliar a conexão e o diálogo de DCE e centros acadêmicos, para que a gente consiga construir uma universidade para todos, né, uma universidade que tenha aí a ampla participação de todos os estudantes. Agora a réplica, 2 minutos. Bom, gente, nós queremos fortalecer e ampliar os programas que a universidade já tem, né? Nós, enquanto chapa e uma gestão que se irá se concretizar, nós queremos ampliar, né? O programa do Ritmize é um programa que tem extensão, que tem tido bons resultados para a comunidade acadêmica, né? Precisamos ampliar esse programa, né? Para o CCH, que é um bairro periférico, então levar a promoção de saúde para esse bairro da periferia também. Outra questão também que a gente quer, né, lutar para fazer acontecer é que o programa de saúde na universidade seja, né, atendido. Uma vez eu tive um caso na UFCE, né, que um rapaz passou mal e teve pronto atendimento do instituto, né? Então nós queremos trazer esse programa também para a universidade através de parcerias, né, com a enfermagem, com a educação física, que são cursos, né, que promovem a assistência direta. E também levar esse debate para fora da universidade, né, fazendo programas levando a extensão para fora da universidade, né, não ficar só restritamente aqui dentro dos clubes da universidade, mas que a gente possa fazer, né, nos bairros, nas periferias de Sobral, fazer, né, alguma espécie de consulta com os nossos enfermeiros, né, estudantes, aferição de pressão, fazer exames rápidos. Outra questão também é a doação de sangue, né, fazer doação de sangue. É muito importante a gente criar essa conscientização dos estudantes sobre a doação de sangue. É muito importante que tem tantas pessoas que necessitam, né, de doação de sangue, e às vezes os bancos de doação falta sangue. Então a gente precisa criar essa campanha, né, de fortalecimento dessas políticas que já existem na universidade, né, e criar novas. E outra é o fortalecimento e ampliação do RAPS, né, com a importante luta que a gente conseguimos.
dessa questão da saúde, né, para além da questão da saúde mental, uma coisa que a gente precisa falar, por exemplo, é que a UFC, ela também utiliza espaços que são da UVA. Então, existe aí uma possibilidade de um diálogo muito maior, né? A UFC também tem cursos de medicina, por exemplo, de um diálogo, de uma integração maior entre os cursos que tem proximidade na área da saúde com os próprios cursos que são da saúde, que são da UFC. Inclusive, isso aumenta as perspectivas, né, de construir coletivamente esses espaços amplos de saúde dentro da universidade, né? Essa maior integração é o que a nossa chapa defende, né? Uma maior integração entre os centros acadêmicos, uma maior integração entre o DCE, né, e os centros acadêmicos, e que a gente possa construir coletivamente esses espaços. Então, acho que é uma coisa que seria, né, muito proveniente em relação a isso, é justamente essa aproximação entre os cursos de saúde da UFC e os cursos de saúde que existem aqui na UVA também. E para além disso, né, também foi colocada aqui a questão de fortalecer, mas também cobrar da universidade, porque é inadmissível que no curso de enfermagem... Agora a pergunta da Carol, 1 minuto. Chapa 2, desculpa, já está no meu limite da visão. Uma das propostas da chapa, né, é sobre a questão do uso do nome social. E eu queria saber exatamente como que isso se daria, né? Recentemente nós tivemos algumas intervenções que foram feitas, né, relatando a transfobia da universidade, a transfobia da direção da UVA. E o movimento que compõe a Chapa 1, em nenhum momento, né, procurou as pessoas trans da UVA, por exemplo, que foram violentadas por não poderem usar o nome social, inclusive sofreram diversas perseguições e momentos constrangedores aqui dentro, e poderiam ter se organizado para, enfim, né, ter um ato massivo aqui dentro para que outra realidade das pessoas trans da UVA pudesse ser construída. E aí, mais ou menos, perguntar quais os caminhos, as estratégias que se pensam em relação a isso, tendo em vista, né, que não foi uma iniciativa que colou junto com a gente quando a gente começou esse tipo de denúncia. Gente, boa noite, eu me chamo Arthur Henrique, eu sou representante do CCA na chapa, faço não direito aqui, direito na UFA. Respondendo a sua pergunta, a gente sabe que essa pauta, né, da transexualidade é algo que pesa muito aqui dentro da universidade. Inclusive, como você ressaltou, houveram vários casos de transfobia, vários casos de homofobia, e a nossa posição enquanto chapa é justamente trazer essas pessoas para dentro do debate, trazer vocês, as pessoas trans, para estar trabalhando e também estar propondo propostas para melhorar essa relação que a gente tem, que não é muito harmoniosa. Existem casos que eu vi acontecer de não respeitar o nome, de invisibilizar de fato, e isso é algo que a gente quer trazer essas pessoas para o centro de debate para propor um grupo de estudo, para entender e compreender toda essa demanda que existe, e além disso, trazer essa visibilidade através de semana de visibilidade transexual, da semana de visibilidade de contra a homofobia, entre outras coisas. A gente acredita muito nessa unidade, a gente acredita muito que através do diálogo, através dessa representação, só vocês podem falar o que vocês sentem, que a gente vai tentar superar esses obstáculos. Mas tudo dentro dessa perspectiva de unidade, dentro dessa perspectiva no qual as pessoas elas estejam dentro e no centro do debate. Porque apenas nós, como estudantes, a gente sabe o que a gente passa. Por isso a gente quer fortalecer isso. Seja trazendo uma semana de visibilidade LGBT que não existe, seja através de procurar parcerias públicas, trazer, por exemplo, essa questão do registro do nome, colocar, sei lá, fazer um mutirão aqui dentro. Então essa é a nossa intenção, essa construção de diálogo, essa ampliação de direitos e muito mais essa discussão, porque a gente precisa sim discutir sobre direitos, a gente precisa sim discutir sobre esse problema de LGBTfobia que existe aqui dentro, e nada mais melhor do que as pessoas que vivem e passam por isso para propor junto da gente. Por isso que a gente está focando numa construção, no qual a gente escuta nesse período de
debate, desse período de campanha, a gente tem escutado muitas demandas, a gente está anotando tudo, porque a nossa visão de DCE é ver o DCE plural, o DCE que ouve, o DCE que constrói. Uma unidade que a gente quer criar aqui, articulando todos os cursos, articulando os CAs e propondo. E acima de tudo, procurando soluções, porque a gente está aqui para procurar soluções. E ademais, através de diálogo, se não existe diálogo, vai ter luta sim, porque a gente também é um DCE combativo. Se fala muito em combativo como se não fosse feito nada. E a gente realmente está com essa, a gente tem essa visão realmente de chegar ali, esgotar as vias administrativas. E aí, o que vai ser feito? Vamos dialogar, diálogo é muito bom, mas também lutar pro povo. Obrigado. Réplica para chapa 2, 2 minutos. Como foi dito, né, pelo companheiro aqui, é muito forte a questão da transfobia existente dentro da universidade. Mas, ao invés de nós termos, né, pelo menos por parte da direção da universidade, políticas de assistência e de permanência para as pessoas trans e travestis da UVA, pelo contrário, o que nós tivemos, né, foram tentativas e mais tentativas de desmascarar a realidade existente aqui dentro. E aí é mais uma contradição mesmo que a gente queria só colocar para debate, porque, por exemplo, né, o que foi feito em relação a isso, né, quando a UVA lança uma campanha na tentativa de mascarar a realidade de pessoas trans e travestis na UVA, ignorando inclusive, né, as demandas dos movimentos que existem aqui dentro e que nós fizemos ali desde junho, enfim, mas principalmente depois que a UVA lançou um vídeo lá sobre o Dia do Orgulho LGBT, ignorando completamente os casos bizarros de transfobia que existiram aqui dentro, inclusive de meninas trans, como foi o meu caso, sendo abordadas em banheiro por prefeito do campus, né? E aí a postura, inclusive, da antiga gestão, e é uma crítica, né, a ser feita, foi de ampliar aquele espaço que estava sendo feito para mascarar a realidade da UVA, né? Quando foi lançada, né, a campanha UVA contra a LGBTfobia, o que foi feito, na verdade, foi impulsionar essa questão, né, impulsionar esse projeto da UVA, inclusive chamando a reitora para a mesa de debate. E aí é mais sobre como que a gente pode avançar nesse sentido, construindo ali uma movimentação que já existia, inclusive, né, de pessoas trans travestis da UVA. A gente não é inerte aqui dentro, pelo contrário, a gente faz crítica sim, a gente aponta o dedo na ferida, mas essas lutas elas precisam ser ampliadas, elas precisam ser levadas ao nível de combatividade, né, e para além disso, é preciso se ter uma ação auto-organizada das pessoas trans e travestis da UVA em consonância, né, com o movimento estudantil no geral e com o DCE em particular. Justamente nessa linha que a gente vai tentar trabalhar, justamente colocar essas pessoas dentro do debate, no foco do debate, e além de ampliar também ouvidorias, outras coisas no quais nós estudantes podemos também estar dentro das coisas que acontecem. Seja através da criação de uma ouvidoria, para a gente entender o que está acontecendo, seja também através desse debate, seja através de trazer uma semana de visibilidade dessas pessoas e, acima de tudo, como eu falei, é colocar essas pessoas no centro do debate, é trazer, por exemplo, simpósios, é trazer, por exemplo, palestras, é fazer com que as pessoas compreendam que existe muito além, né, do que a gente vê, né, que a gente está acostumado, da heteronormatividade. É esse além. E nada mais do que colocar essas pessoas para estarem conversando sobre isso, debatendo sobre isso, conversando. E é justamente nessa linha que a gente quer trabalhar. Quando a gente fala, por exemplo, de uma ouvidoria, eu falo isso porque, assim, quando se fala isso, não é apenas a denúncia, é justamente a educação. Pronto, já acabou a segunda pergunta, né? Agora a gente vai passar para a terceira pergunta, que é o Jair faz 1 minuto. Chapa 1. Continuando a pergunta. Muito se fala sobre essa questão de ser um DCE combativo e etc. A gente acredita muito no diálogo para essa construção de pontes e etc. Só que existe um ponto que a gente sabe que a gente esgota as vias administrativas. Eu já concorri ao cargo do centro acadêmico do meu curso e eu sei muito bem o que é pedir e não ser respondido, resolve isso, tem todo esse trâmite burocrático. E eu pergunto para vocês como chapa, numa situação hipotética, no
qual vocês esgotam essas vias administrativas, o que vocês vão fazer? O que vai ser feito? Um calendário de lutas. Né? É importante que a UVA ela tenha um calendário de lutas aqui dentro que tenha como principal organizador dessas lutas o DCE. Né? Como foi exemplo da época da reabertura do RU, por exemplo. Você é estudante, você estava aqui, você viu como é que foi. A gente teve atos quinzenais. A gente tinha ato de 15 dias. A gente tinha ato de manhã, a gente tinha ato à noite, a gente tinha rodas de conversa, tinha diálogo. Então, é necessário que a UVA ela estabeleça esse calendário de lutas. Para além, né, também, porque a gente sabe que a luta aqui na UVA, todo dia ela se renova. Não é uma coisa que, não é uma situação que a gente resolve hoje, que amanhã não vai ter outra. Aqui, por incrível que pareça, parece que brota problema, brota batalhas pra gente. Então, uma das nossas propostas é construir esse calendário de lutas, né, em conjunto com os centros acadêmicos também, ouvindo a demanda de todos. Inclusive, uma das nossas propostas é a criação, é fazer assembleias nos campi, né, para ouvir justamente a demanda de todos os estudantes que estão ali vivenciando aquela coisa diariamente, né, que estão ali vivenciando o dia a dia, o cotidiano, o que é que passa, o que é que acontece. Então, a ideia é a gente construir essas assembleias e em cima delas tirar como encaminhamento essas lutas já todas elencadas no calendário. Sobre essa questão, gente, não existe isso de esgotar uma via administrativa que se recusa a ouvir os estudantes, né? E aí nós tivemos um exemplo muito grande que foi o que ocorreu, inclusive, com a Carol no CEP, onde nós fizemos um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas pela reabertura do RU e o reitor se recusou a ouvir os estudantes. Então, a questão não deve nem ser o que nós faremos caso as vias administrativas estejam esgotadas. A questão deve ser como que nós vamos reagir a uma tentativa de silenciamento, inclusive, das nossas demandas, que não acabou com o reitor Fabiano, pelo contrário, que continua por outras vias e que a gente não pode continuar inerte nesse sentido, né? Nós precisamos partir para a ofensiva, não porque nós simplesmente gostamos de partir para a ofensiva, mas é porque nós entendemos que não há outro caminho aqui na universidade e em qualquer outro lugar, né? Nós somos aqueles e aquelas que querem construir uma gestão de luta, não porque gostamos do nome luta e combatividade, mas porque nós sabemos que para conquistar aquilo que a gente quer conquistar, seja aqui na universidade, seja a nível nacional, é só debaixo de muita luta. Foi assim historicamente, vai continuar sendo assim historicamente. Então a nossa estratégia não é a luta quando as vias administrativas forem esgotadas. A nossa estratégia é a luta constante, porque é só a luta que muda a luta. A gente, como chapa do DCE, futuramente do DCE, a gente tem uma visão bem pragmática disso, que é justamente a gente colocar os estudantes para se articular. Quando eu falei assim, esgotar as vias administrativas, eu quis dizer no sentido da gente fazer o que o trâmite burocrático se pede. Mas tem um momento que as nossas vozes não são ouvidas, né? E a gente tem uma visão de colocar a universidade para ser o que é a universidade, universal. No qual a gente coloque aqui, os pés aqui e os pés lá também. Então as pessoas lá fora, elas têm que entender o que está acontecendo aqui. Então o que acontecer aqui, que a gente pediu, não foi ouvido, a gente vai expor. A gente vai procurar parcerias com a mídia, com os outros universidades para a gente mostrar o que está acontecendo. A gente tem articulação política para conversar com o governador, a gente tem articulação política para falar com o deputado, porque a gente realmente quer ser ouvido. Ah, mas mesmo assim não foi feito. O que o estudante da UVA propõe? Porque é a vocês que a gente quer ouvir. Não adianta a gente falar que a gente vai fazer isso se não passar por vocês. Então acho que o processo democrático ele passa por vocês. Então, conjuntamente, a gente vai encontrar e propor essas soluções. Seja uma orientação de uma greve, seja uma ocupação, seja alguma coisa, a gente está aqui para ouvir vocês. Somente vocês para nos articular, para articularmos e para decidir o que a gente vai fazer. Quando eu falo esgotar vias administrativas, porque a gente pede a reitoria alguma coisa, não é má vontade, a gente pede, mas a gente sabe que sempre a gente quer entender o que está por trás da orientação da reitora, a gente quer entender, por exemplo, qual é a definição de prioridade que ela tem, por que esse bloco recebeu, por que isso é importante, por que isso não é importante. A gente quer entender isso e a gente quer propor, a gente quer compreender. E mais do que isso, a gente quer também lutar. Quando a gente fala de luta, eu acho que essas questões, né, do diálogo, elas também são muito importantes, né?
saber pautar as questões para que a gente possa, inclusive, pressionar depois, né? No entanto, todas as conquistas que nós tivemos até agora aqui dentro da universidade, em nenhum momento histórico aqui foi debaixo de simplesmente pedir as coisas e chegar e pautar as questões em reuniões, não foi. Eu acho que é por isso que a gente fala desde o início, né, de ser independente, de sermos independentes, porque a partir do momento que as nossas questões contrariarem, inclusive, os interesses da reitoria e do governo do Estado, nós precisamos saber como partir para a ofensiva. E nós precisamos saber, inclusive, como pautar aquilo que não está no interesse deles. Como foi, por exemplo, né, quando nós estivemos num ato que nós construímos aqui na UFA em defesa do reajuste das bolsas estaduais. Até então não era interesse do Estado. Existiram, né, enfim, alguns que preferiram ficar ali dentro dos gabinetes do governador, mas existiram aqueles que responderam debaixo de muita luta. E se nós temos hoje, por exemplo, o reajuste das bolsas a nível nacional e estadual, foi debaixo de muita luta e nós precisamos seguir assim. Pronto, acabou. Gente, ó, só reivindicando, começar a tocar, parou, porque não adianta dar espaço para um e para outro não. Ou segue de forma democrática ou não segue. Já é a segunda vez que eu observo isso. Tocar e a pessoa não parar e nem vocês, né, da comissão também, finalizando. Dos dois lados aconteceu a mesma situação. Mas continua ali. Ali está continuando. E só depois quando a gente finalizar aqui e parar ali. Aqui quando começa a tocar, chamar a atenção. Dos dois lados aconteceu a mesma situação. E isso não acontece de novo. A gente sempre avisa que faltam 30 segundos. Né? E quando começa a tocar, tem que parar. Então, dando continuidade, aqui pode fazer a sua pergunta em 1 minuto. São 3 perguntas. A chapa 2 você faz para a chapa 1, então, desculpa. Boa noite, eu sou o Lucas, sou militante do movimento. Perdão, tem mais voz baixa. Eu sou o Lucas, sou estudante de biologia, no último período, sou militante do movimento Correnteza. E como biólogo, eu sei que a pesquisa, a extensão, assim como a pesquisa e a extensão também é uma coisa muito importante para estudantes, né, para as universidades. Eu gostaria de saber a opinião deles em relação qual é o posicionamento deles em relação à reitoria diante das políticas de assistência para com os eventos de extensão aqui na universidade, como a Semana da Biologia, a Semana da Ciência. Nós, enquanto chapa, né, continuaremos na luta para poder que essas demandas de auxílio, né, para eventos sejam atendidas. Assim como a biologia, todos os cursos aqui precisam de que sejam atendidas as demandas, né, de auxílio para eventos. Então eu vou para além disso. Nós precisamos, para além de fortalecer, né, a semana dos cursos, nós precisamos expandir o processo de extensão dentro da universidade. Fazer com que as escolas possam conhecer a universidade, possam conhecer o que é produzido dentro da universidade, os cursos, as ciências que são produzidas. Né? Nós temos aí um mês que é repleto de atividades como essa. Mas cadê o posicionamento dos cursos? Vamos levar essas atividades de extensão para dentro das escolas? Sei que falta muita coisa, de fato. A gente tem problemas com ônibus, nós temos problemas com falta de auxílio para aulas de campo, temos problemas aí com falta de verbas, né, para alimentação dos estudantes. E a gente, enquanto chapa, continuaremos na luta. Não adianta eu falar aqui uma coisa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é a mesma questão que a gente está colocando aqui ao tempo todo. Vamos continuar dialogando. Quando o diálogo não for a grande solução, a gente vai continuar na luta, a gente vai para a luta. Outra coisa que a gente também quer mudar é o fato do auxílio só sair um dia antes da viagem. Como é que a gente se programa com isso? Eu, pelo menos, tenho um congresso para ir, e aí eu pedi, levei ao centro, ainda não enviaram para cá, e quando enviar só vai sair um dia antes. Então é uma coisa que a gente também vai bater na tecla para que seja realmente mudado, para que a gente possa se programar. E desburocratizar o processo. Nós tivemos vários casos aí com o seminário de administração que a reitoria cagou para a gente estudante. Então nós queremos que fortalecer esse diálogo, né, com os estudantes, né, através dos centros acadêmicos, levar sim a demanda para meio de reunião da reitoria, porque é através da reitoria que a gente consegue mediar a nossa situação. O DCE não tem um recurso mínimo para poder distribuir para a semana de algum curso. Então é através de muita luta, de muita mobilização dos estudantes, muita organização dos centros acadêmicos, que
que nós vamos conseguir, né, mudar essa situação, para fazer com que a universidade, sim, colabore com a semana dos cursos, com a semana de promover a semana de cultura, arte dentro da universidade, que é muito importante, né, fortalecer os vínculos com os centros acadêmicos. E os centros acadêmicos também fazer parte do DCE, que a gente ainda está num momento de refluxo ali, os centros acadêmicos precisam se fazer parte dessa luta também, né, e engajar, e que a gente conseguir, né, que as semanas dos cursos, né, tem o apoio da universidade, assim como cursos, né, que foram priorizados pela reitoria. Nós queremos que todos os cursos sejam mantidos. É muito importante que a gente pense, né, exatamente sobre essas questões da assistência para os cursos estarem desenvolvendo seus projetos aqui, né, comissão de curso e tudo. Mas, para além disso, é necessário cobrar o respeito. Inclusive, já quero aqui solidarizar com o Centro Acadêmico de Administração, né, por todo o desrespeito que foi cometido com o centro, né, com a falta de respeito com que a administração da universidade ela lida com os estudantes. Para a universidade, o estudante parece que não sabe fazer pesquisa, parece que não sabe fazer ensino, não sabe fazer extensão, né, porque nos desrespeita muito bem quando negam um auxílio, nos desrespeita quando negam uma ajuda financeira mínima para estar construindo alguma coisa aqui dentro da universidade. Então é importante que a gente se coloque também nessa posição ali de cobrança, nessa posição de dizer que, olha, a gente está precisando fazer isso e a gente quer que aconteça da forma como a gente tem que acontecer. Então as coisas eu sinto falta de que o movimento estudantil aqui da UFA, que existe essa organização, que a gente diga o que é que precisa ser feito. Como a Carol também falou, né, nós tivemos um caso da semana de administração que a gente teve aí vários problemas por parte da gestão superior que não forneceu, né, mas ao mesmo tempo nós tivemos aí, né, cursos sendo beneficiados por parte da gestão superior. Então nós queremos que todos os cursos sejam tratados da mesma forma, igualitária, né, que nenhum curso, nenhum profissional que aqui sair seja mais ou menos favorecido por parte da gestão superior. Então nós continuaremos sim lutando para que todos os cursos, né, possam ter apoio da gestão superior, né, para realizar seus eventos, semanas de curso, né, poder trazer pessoas de fora, não se limitar somente aos professores aqui da universidade, né, poder trazer pessoas de fora, pesquisadores renomados para fortalecer, né, o profissionalismo, fortalecer a formação, né, dos nossos estudantes. Luta! É combativo. Chapa 1 pergunta para a chapa 2. 1 minuto. Para perguntar. Bom, gente, eu sou a Carol, faço enfermagem e sou militante do Levante. E no Levante a gente tem o costume de sempre estar fazendo movimentos em prol da cultura e eu queria saber o que a Chapa 2 tem para oferecer em questão da cultura. Eu estou aqui apresentando também o diretório da Atlética da Biologia e nós promovemos e queremos continuar promovendo ações que levem o esporte para meio de integração dos estudantes da UFA, né? Porque nós sabemos que a gente na máquina, a gente precisa de um momento de integração, um momento de lazer, e além do esporte, a gente quer promover aqui na UFA, de forma bem medical pelo menos, ações que tratem para aqueles alunos aquela parte artística dela, tipo, se for um aluno que é islã, principalmente tem o filho, uma casa Soraya, dançarino, tem pessoas que fazem seus corres artísticos, tem pessoas que são cantoras. E existem, inclusive, né, outras atléticas na universidade, e é importante que o DCE saiba, por exemplo, como organizar e como, inclusive, integrar as próprias atléticas para que esses eventos esportivos e artísticos sejam levados à frente, né? A gente ainda tem muitos talentos aqui na universidade e questões muito grandes a serem exploradas, né? Tanto em questões individuais, por exemplo, gente que canta, gente que toca, gente que dança, quanto a nível político, né? Muitas manifestações políticas hoje, por exemplo, têm a arte, né, como uma questão muito bonita e muito forte de se expressar no momento, né? O rap, por exemplo,
hoje carrega essa cultura, né, e essa força nesse sentido. Eu sou militante do coletivo Juntos e uma das coisas que a gente faz muito, né, são ocupações de alguns locais, e nesses locais, por exemplo, que são estratégicos na universidade, o que se tem são debates, por exemplo, políticos de questões que estão ali pegando a universidade, e aí tem batalha de rap, e aí tem dança, e aí tem música, e aí tem poema, a galera escreve, a galera desenha. Eu acho que isso é muito bonito, é uma coisa que precisa muito ser incentivada, inclusive, né, as atléticas que estão à frente, né, desse processo, tanto de promover a questão do esporte aqui, quanto de promover a questão da cultura dentro da universidade, que é também importante para o tripé ensino, pesquisa e extensão. Elas precisam ser, né, integradas, essas atléticas precisam se integrar mais, precisam, né, ter essa assistência, porque a gente tem visto, inclusive, né, boa parte, inclusive, de pessoas que conversaram com a gente, que são de atléticas, tem notado nessa falta de um incentivo maior, né, essa maior integração, e é necessário que a gente cresça essa cultura aqui dentro. Nós queremos ampliar esse debate aqui dentro da universidade, né, promovendo sarais, né, para que os artistas da nossa universidade possam, né, mostrar seus dons, seus dons artísticos. Queremos trazer, né, para pintar a universidade com a nossa cara, né, trazer artistas de ruas para poder, né, mostrar sua arte para a universidade, até mesmo estudantes que grafitam, que produzem arte. Então nós queremos fazer batalhas de rap, trazer a cultura do forró, a cultura do funk da universidade. Nós já temos, né, vários exemplos aqui, como as caloradas, como o próprio Instituto do CCH, que foi muito bom. Nós queremos fortalecer, né, estes espaços de disseminação da cultura nordestina, da cultura brasileira, do movimento do Brasil, né. Outra coisa que já foi mencionada aqui também na questão da cultura é a questão da expansão do ritmismo, e a gente também quer um cursinho popular. Nós já temos, né, essa rede de cursinhos populares, né, que é um projeto, né, pré-veste, mas nós queremos ampliar para que todos os estudantes possam ter mais acesso a esse pré-veste, né, que não só limite só Sobral, mas que outras pessoas, né, possam ter acesso, seja pela rede de cursinhos, né, populares, virtuais. A gente tem aí uma ferramenta muito boa nas nossas mãos e a gente precisa saber, né, utilizar aqui a internet, né, como é que a gente pode disseminar o conhecimento que é produzido aqui dentro da universidade para fora da universidade, né? Podendo chegar, né, a minha cidade, Cuba, Guaraciaba, Reiutaba, daqui os estudantes que estão aqui estudando para ser professor, português, letras, biologia, geografia, possam também, né, trabalhar, né, levando esse cursinho popular, esse projeto de extensão da universidade para outras cidades que não conseguem adentrar aqui em Sobral, né, não conseguem chegar aqui em Sobral para poder ter uma aula de cursinho popular. E é muito importante, inclusive, que o debate da cultura, o debate da arte, ele cresça, né, dentro da universidade. Por exemplo, eu sou poeta, quer dizer, escrevo poesia, eu acho muito forte de ter que sou poeta, mas a poesia foi um dos locais que eu encontrei, por exemplo, de abrir no meu processo de transição. Eu acho que, inclusive, né, se expressar a sua cultura, expressar a política, expressar as formas corporais existentes dentro da universidade é um passo muito importante nesse sentido. Na UFRN nós tivemos, por exemplo, né, uma questão muito linda que foi ocupada, que foi o Ocupa Paris, que foi um momento ali na universidade, que foi ocupado realmente pela galera, pelos estudantes, e aí teve dança de Vogue, que é muito importante, né, inclusive para a comunidade LGBT, além de diversos outros temas políticos, né, que a UDCE, que traga, né, a politização forte dos estudantes nesse sentido, pode inclusive fortalecer junto das atléticas, e eu acho que é nesse caminho que a gente precisa prosseguir. Agora, para encerrar o bloco, a última pergunta que vai ser feita da chapa 2 para a chapa 1, e aí, consequentemente, os movimentos de resposta, réplica e réplica. 1 minuto para a pergunta, chapa 2. Recentemente, acho que é uma coisa que está bem evidente, né? É a falta de transporte, a falta de ônibus para absolutamente tudo. Falta de ônibus para aula de campo, falta de ônibus para deixar estudantes no CCH, por exemplo, para ter aula no laboratório, falta de ônibus para deixar os estudantes para fazer esse transporte da residência para os outros campos, porque existe, mas é insuficiente, a demanda ainda ela existe. Então, eu queria saber
sofro muito, né, com essa ausência da aula de campo, né? No semestre passado nós tivemos várias vezes a aula de campo cancelada, né? Inclusive, através da nossa organização, da nossa luta, nós conseguimos que a universidade, né, minimamente contribuísse ali com uma articulação feita com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, pudesse disponibilizar um ônibus para que a gente pudesse ter nossas aulas de campo. E isso ainda está em funcionamento. Então nós queremos organizar um calendário de lutas para que nós mobilizemos os estudantes, né, da biologia, das ciências biológicas, da geografia e de todos os cursos que necessitam de aula de campo, para que esses estudos, para que a gente possa, né, conseguir garantir, fiscalizar, né, o processo, os ônibus, que é muito importante que a gente fiscalize os ônibus. No semestre passado tivemos vários casos de ônibus, né, estourando o pneu, né, precisamos estar atentos a isso que aconteça, né, manutenção preventiva. Precisamos, né, cobrar a reitoria, os ônibus que nos prometeram em uma reunião lá atrás. Vamos lá, é a hora de cobrar, vamos lá cobrar a reitoria, cadê os nossos ônibus que nos prometeram? E criar esse estado de mobilização dos estudantes, para que não só os estudantes que precisem de aulas de campo, mas todos nós aqui presentes que precisamos do ônibus para se deslocar para o RU, para a residência, para os demais campos, para que acabe de fato com a superlotação dos ônibus. É inadmissível que um ônibus, né, comporte mais de 100 pessoas dentro do ônibus, colocando nossa vida em jogo, né? É inadmissível isso. Nós queremos, né, sim, que a gente possa fiscalizar essa questão das lotações de ônibus e cobrar que os ônibus que nos prometeram sejam entregues. Eu acho que o primeiro é fazer ciência, fazer pesquisa para entender quais são as nossas demandas, no sentido de quais são os horários de pico, o que está faltando, levantamento de quantos ônibus a gente tem, o que precisa ser feito, questão de manutenção, promover esse diálogo também com as autoridades competentes. Se a gente não conseguir, por exemplo, de antemão essa solução, aí a gente pode também ampliar, por exemplo, o debate com o órgão, porque quando eu falo assim, essa questão de entender e compreender cada problema, é entender a origem desse problema. Está faltando o quê? Está faltando dinheiro? Está faltando bom senso? Está faltando boa administração? A gente quer compreender isso e procurar soluções efetivas para esse tipo de problema. Então, a partir do momento que a gente identifica esse problema, que a gente dialoga com essas pessoas e essas pessoas não procuram soluções, a gente tem que partir para outras soluções. Como, por exemplo, tentar ampliar isso através de parcerias, tentar conversar, por exemplo, com o município. Anualmente volta uma quantia significativa de dinheiro do FECOL, né, que é o fundo que tem esse dinheiro dentro da universidade, que é para ser destinado justamente às coisas que a gente tem aqui na universidade, bolsas de assistência, ônibus, né? Então assim, a gente sabe que existe essa verba e o que está faltando é a administração. Existe também uma má administração do dinheiro que vem aqui para a nossa universidade. Então, a gente se propõe em construir e se colocar em uma posição de cobrança mesmo, saber para onde é que está indo esse dinheiro. Se existe essa verba, o que é que está sendo feito com ela e por que ela está voltando de volta para os cofres do governo. Inclusive, é um ato que foi feito em defesa das aulas de campo. Uma das questões que a reitoria, na tentativa de burocratizar o processo, fez foi, inclusive, de pedir que os estudantes enviassem um ofício para que um ato fosse montado. Isso é um absurdo. Todos os atos, eles são movimentos autônomos dos estudantes na busca por melhorias na sua universidade. E é por isso, né, que a gente precisa falar sobre a independência da reitoria, porque no momento que a reitoria falar, olha só, envie um ofício para que uma luta seja construída aqui dentro, a gente possa bater de frente e falar, não, a luta ela é resultado das nossas próprias demandas, das nossas próprias reivindicações. Então, se um ato é organizado, se um ato é feito sejam conquistadas, isso é independente se a reitoria acha isso legal ou quer isso ou não, ou aceita isso ou não. Eu acho que partir para a ofensiva nesse sentido é muito necessário, porque nós, se
nós temos o silenciamento da reitoria em relação, né, da direção da universidade, em relação às nossas demandas, inclusive, né, não investir esse dinheiro que vem da FECOP no transporte público, que é uma necessidade básica dos estudantes para as aulas de campo, já é uma forma também de silenciar nossas vozes. E por isso que partir para a ofensiva, partir para a organização, partir para a mobilização e politização dos estudantes nesse processo é tão necessário. Pessoal, dando continuidade ao bloco 2, nós construímos, na comissão eleitoral, construímos algumas perguntas, né? E aqui a gente vai sortear e quem vai dar início à resposta, como foi sorteado, será a chapa 2, né? A gente vai sortear, vai... Aí será a mesma pergunta que eu vou deixar aqui, será para as duas chapas, né? 3 minutos. Bom, gente, são 5 perguntas. Essas 5 perguntas foram elaboradas pela comissão eleitoral, né? E vão ser sorteadas, como o Luiz já disse, 2 perguntas. A pergunta que foi sorteada foi a minha, né? Ela é bem pequena, como todo mundo já pode perceber. O brasão da nossa uva possui 3 tochas representando os pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. E não praticamos esses princípios basilares sem os aparatos necessários de execução das atividades de pesquisa. Sem aula de campo não dá para estudar, sem subsídio para a apresentação de pesquisa interestaduais não dá para estudar. A UVA passa por uma problemática constante de falta de ônibus e verbas para o deslocamento dos estudantes, de cursos como biologia, zootecnia, geografia, ciências sociais e por aí vai. Para as aulas de campo, né? Quais seriam as estratégias de ambas as chapas para que nós, estudantes, possamos usufruir do pleno direito a uma graduação íntegra e capaz de contribuir para a produção científica local, regional, estadual e federal? Chapa 2 começa 3 minutos. As questões de ensino, pesquisa e extensão são necessárias para que a gente possa ter, no mínimo, uma formação, né? Enfim, e o que nós tivemos nos últimos tempos, pelo contrário, né, foi inclusive uma burocratização cada vez maior dos nossos acessos a esse tripé. E aí, por exemplo, né, uma questão que foi colocada pela Carol no começo foi sobre a própria questão da financiarização dos nossos eventos e da financiarização daquilo que a gente propõe, inclusive, né, de levar para fora da universidade. E aí isso é um absurdo muito grande. E aí uma postura que o DCE precisa ter nesse momento é o de cobrança constante de mobilização dos estudantes. Nós não acreditamos em nenhum outro tipo de resposta dada a essa, né? Pelo contrário, nós sabemos que somente os estudantes organizados e cobrando, por exemplo, com seus centros acadêmicos, com as organizações existentes aqui dentro, nós podemos realocar essas coisas, porque investimento existe, né? E a importância de a gente mobilizar, inclusive, para que a gente possa ter mais investimento do próprio Estado, por exemplo, que o DCE ele possa mobilizar mais para a questão da reforma da Estatuinte, para que a gente possa, né, inclusive, ter uma lei ali na Estatuinte que burocratiza financiarização direta do governo do Estado à universidade, né, porque coloca ali que a prioridade da financiarização da universidade vem de questões privadas, e aí como que a gente pode, inclusive, mobilizar nesse processo para que isso seja, inclusive, incluído ali dentro do Estatuto, para que a gente possa ter outras verbas também destinadas a esse tripé, porque elas existem, elas só não são investidas, né, pelo contrário, muitas das vezes elas ficam ali sendo cada vez mais burocratizadas, como quem está ali em reunião, por exemplo,
exemplo, quem vai para as reuniões com os centros acadêmicos, com o CEPS, com a reitoria, sabe o tipo de desculpa que eles dão na maioria das vezes, que a gente vai lá e coloca que, por exemplo, nós não estamos tendo transporte o suficiente para que a gente possa ter aula de campo, ou que a gente fez evento tal e a gente não recebeu R$1 da reitoria, né? Recentemente nós da História fizemos um evento aqui muito grande que a gente não recebeu R$1 da reitoria, todo mundo se fudeu no final, mas essa é a realidade da maioria dos cursos, inclusive, né? Foi colocado, por exemplo, sobre a questão da Semana da Administração, a semana de vários cursos que são feitos, inclusive, que a reitoria não financiariza aquilo que é mobilizado e construído pelos próprios estudantes. Nada está caindo da diretoria da universidade, nós que estamos construindo esse tripé constantemente e nós não temos, né, nem as assistências necessárias nesse sentido para que isso seja feito. Então nós acreditamos sim no calendário de luta e de mobilização para que essas financiarizações elas sejam reajustadas nesse sentido e para que o tripé da universidade, né, que é mantido por nós, continue ali sendo financiarizado para que mais eventos, para que mais assistência, né, estudantil seja oferecida, né, para que isso possa ser levado à frente pelos estudantes. Nós construímos essa universidade, nós produzimos ciência aqui dentro, nós que produzimos o ensino, pesquisa e extensão aqui dentro e ainda assim, né, nós não temos o acesso direto à priorização, né, do ensino da pesquisa e da extensão aqui por parte da direção da universidade. Então é só debaixo de muita cobrança mesmo que a gente consegue que isso seja desburocratizado. Eu acho que a pergunta já foi respondida anteriormente, né? Mas vamos lá. Queremos sim continuar, né, fiscalizando, cobrando, e é a criação de um calendário de fato de luta, né? Nós precisamos dialogar, nós precisamos cobrar, né, por parte da gestão superior, e tem muita luta, né, por DCR, tem trabalho juntamente com os centros acadêmicos, com os estudantes, mobilizar, organizar, né, os estudantes em torno dessas pautas tão importantes para nós. Né? Nós precisamos de segurança, né, para ir para as aulas de campus, precisamos, né, viajar com conforto, com ar-condicionado, precisamos nos deslocar para os nossos campos, né, com ar-condicionado, que ninguém aguenta aquele calor. Então, são pequenas coisas que na pergunta anterior foi sendo respondida nessa, né? E eu vou mais além, né? Nós temos uma limitação hoje nessa questão das aulas de campo, dos transportes, que é o raio de 100 km. Nós só podemos fazer uma viagem nos ônibus da UPA se for no raio de 100 km. Se passar disso, não pode. Então, nós queremos sim que quando tiver evento, né, em outro estado, que a universidade disponibilize ônibus para nós se deslocar, né, até o evento, para que a gente possa participar desse momento de formação. Precisamos sim, né, de que nossas aulas de campo durem mais do que um dia. Né? É inaceitável a gente ir para uma aula de campo, ter que sair daqui de 7h30 da manhã e chegar no ponto de destino 10 horas, 11 horas e já ter que praticamente voltar. Então nós queremos que essa demanda ela seja atendida através de muita luta e muita organização do movimento estudantil. Tá. Eu acredito que também seja nessa forma, que é procurar essas soluções efetivas, realmente essa discussão com nós estudantes, para a gente propor, entender qual é a demanda, compreender quais são os desafios, acima de tudo nós, em conjunto, juntamente propor essas ações, propor essas soluções de problema. Eu acho muito importante ressaltar essa questão da pesquisa, que além disso, além de compreender o que está faltando e entender por dentro dessa falta, é justamente também propor ações para desenvolver a ciência, né? Para desenvolver a pesquisa, seja através de eventos, seja através de simpósios, de grupos de estudo. A gente realmente precisa fazer com que essa universidade ela seja viva. Em que sentido? Em que a gente consiga compreender os problemas que aqui existem, que a gente possa procurar soluções efetivas através da pesquisa, através de fato soluções. E nós precisamos fazer com que os estudantes produzam ciência, e essa ciência vai produzida através de muito investimento. Nós queremos, né, buscar parcerias, né, com o governo do estado, reunir, se for preciso, com o governo do estado para pautar. Essa pergunta foi feita pela Érica.
Gente, eu estou um pouquinho gripado, vou pedir a colaboração aí de vocês, né? O Diretório Central dos Estudantes, a gente tem ele como uma ferramenta importante de lutas, mobilizações e assim sucessivamente. Só que nem só de lutas e mobilizações a gente pode viver, a gente também precisa de coisas mais incisivas que elas aconteçam, né? Então eu queria saber das chapas quais propostas claras de mudanças de estatuto de DCE, que a gente sabe que o estatuto do DCE tem muito estatuto também que é muito antigo e as realidades não mais se encontram, e tudo que se refere ao estudante a gente pode ir lá, chaga tá aberta, confirma. A gente sabe que tudo que é de dever do estudante a gente pode ir lá botar o nosso dedinho e mudar. Né? Para anexar novas secretarias, como mulheres, igualdade racial e diversidade sexual, para acolher as demandas de formação, combate e implementação de auxílios que sejam destinados de forma mais específica para essas pautas. Então, eu gostaria de saber isso das chapas. De fato, o estatuto do DCE, ele... Vocês começaram. Eles começaram a responder, eu não achei que agora Bom, gente, o caminho é simples. Sendo eleito, a chapa Nossas Vozes vai organizar uma assembleia estudantil para que ouça os estudantes e articule, né, um calendário de trabalho, GT de trabalho, para que debata o estatuto e mude essas questões, né, que foi colocada na pergunta. Né, nós temos aí, o DCE tem 29 anos, então o estatuto do DCE é de 29 anos atrás. Nós precisamos colocar, né, o estatuto que atenda à realidade da UFA, que atenda à realidade dos estudantes, que atenda à realidade do seu tempo. Então nós precisamos, sim, de colocar diretorias de mulheres, de assistente estudantil, para negros e negras. Então nós precisamos criar esse GT de trabalho, ouvir os estudantes e colocar tudo isso em prática, né? Porque, enfim, colocar o estatuto do DCE nos seus tempos, diante do seu tempo, né, histórico, que eu acho que está muito ultrapassado, e é um debate que a gente vem colocando, né, que assim como nós queremos, né, a reformulação do estatuto da universidade, nós também queremos a reformulação do estatuto do DCE. Nesse sentido que o Jair falou, acho que independentemente da chapa que vencer, a gente tem um desafio que é justamente mudar esse estatuto, que um estatuto de 29 anos atrás não conversa com a gente. E aí é justamente isso, através de uma Assembleia Geral, a gente propôs juntamente com vocês, seja através, por exemplo, de estabelecer uma cota para mulher trans, para mulher negra. Então tudo isso a gente está pensando juntamente com vocês para fazer essas contribuições, através desse grupo de estudo, através desse GT, desse grupo de trabalho, para que a gente entenda qual é, hoje em dia, o que representa a nossa universidade, quem é que compõe a nossa universidade. E essa composição que a gente quer ver estabelecida nessa entidade máxima de representação que é o DCE. Então, o primeiro passo é essa Assembleia Geral, que ela vai existir, e com a contribuição de vocês a gente vai definir o que é necessário, o que é preciso, o que conversa pra gente e o que não conversa com a gente. A gente sabe que para o estatuto ser mudado, ele precisa que aconteça um congresso para isso, né? Tá. A gente precisa que aconteça um congresso. No caso, seria o congresso dos estudantes da UFA, né? E nesse congresso a gente debateria sobre os campos do interior, a integração dos estudantes da pós-graduação nos debates da UFA, a conjuntura do atual o material que se inclui no DCE precisa, para você se inscrever aqui, são as 12 cadeiras, que no caso deve ser muito mais. E é isso, assim, lá no CA da História, por exemplo, nós estamos passando por esse processo também de lutar, né, pela mudança do Estatuto do CA da História.
Inclusive vários CEAs aqui, a gente tem CEAs com um estatuto extremamente burocrático, que é de difícil acesso para as pessoas leem nem sabem o que está sendo falado ali. E uma das nossas propostas, inclusive, é de aumentar, né, nesse sentido, as assembleias em todos os campos, né? E aí, nesse sentido, é necessário mobilizar os estudantes também para que hajam mais e mais assembleias, né, assembleias a nível maior, para que a reforma do estatuto do DCE seja incluída. E aí, nesse sentido, é por isso que é importante fomentar a organização e a auto-organização das pessoas aqui dentro da universidade, porque, por exemplo, né, se nós temos a importância de uma pauta que a gente tem, por exemplo, é de criar canais de comunicação para pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas trans, mulheres existentes aqui dentro da universidade, que não têm, né, as suas pautas sendo levadas a sério, muitas das vezes, pela direção da universidade. Se nós temos esses coletivos sendo organizados, auto-organizados, inclusive influenciando nos debates aqui dentro, essas assembleias, né, com a presença desses coletivos auto-organizados de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTs, de pessoas trans, levando e pautando suas demandas e o que quer que seja incluído, tanto, né, no estatuto aí da UVA, quanto no estatuto do DCE, isso é muito importante, né? Então as assembleias a nível geral, elas não podem acontecer simplesmente chegando lá e apresentando o estatuto e apresentando o que nós queremos incluir para essas pessoas nesses espaços. Gente, a gente vai encerrar agora esse segundo bloco, né, das perguntas, né, da Comissão Eleitoral, e a gente vai dar início ao último bloco, que são as perguntas da plateia. Dado ao momento, né, já são 8h36, e eu acho que já é um tempo muito corrido, né,